Olá! Sabe aquela questão que fica na cabeça de muita gente? Como é que a gente junta a ideia de que todo mundo pecou com a promessa de ser uma nova criatura em Cristo? Parece que uma coisa não bate com a outra, né? Gera uma confusão danada. Bom, é exatamente nisso que a gente vai mergulhar hoje. Vamos direto para as Escrituras para ver como esses dois pontos, na verdade, se encaixam. E olha só, o nosso ponto de partida é esse aqui. É como se fosse o diagnóstico da condição humana, sabe? O apóstolo Paulo vai direto ao ponto. Esse versículo de Romanos, ele é a base de tudo. É ele que mostra, preto no branco, por que a mensagem do Evangelho é tão urgente. Basicamente, ele define o problema que precisa de uma solução. Então, vamos com calma. Antes de pular para a solução, para a cura, a gente precisa entender bem o problema, a doença, digamos assim. E é isso que a gente vai fazer agora. Essa primeira parte da nossa análise foca nisso. Qual é o diagnóstico que a Bíblia apresenta para todo mundo, sem exceção? O que Romanos 3,23 nos diz é muito direto. O pecado não é uma coisa que só algumas pessoas fazem. Não, é uma condição que afeta todo mundo. E o resultado disso? Uma separação fundamental entre a humanidade e Deus. Fica claro, então, que a solução não pode vir de dentro, precisa vir de fora. Ok, mas de onde veio isso? Essa condição toda? Será que é só uma questão das escolhas erradas que fazemos no dia a dia? Ou tem algo mais profundo? É isso que vamos investigar agora. Vamos cavar um pouco mais para entender a raiz do problema. Olha que forte isso aqui. A honestidade do rei Davi é brutal, né? Ele não está falando de um erro específico que cometeu. Não, ele está falando de uma inclinação, uma tendência que ele reconhece nele desde sempre, desde o nascimento. Isso já dá uma pista importante. Na perspectiva bíblica, o pecado vai muito além de atos isolados. É algo bem mais fundo. E é que Paulo meio que conecta os pontos para a gente. Ele volta lá no início, lá em Adão, para explicar a origem de tudo. É como se ele estivesse traçando a linhagem do problema, mostrando como o pecado e a consequência dele, que é a morte, entraram na história e acabaram afetando a todos, como uma herança. E tudo isso nos leva para essa ideia teológica central, a do pecado original. E aqui, um ponto super importante para a gente não confundir. A ideia não é que se herda a culpa pelo que Adão fez. Não é isso. O que se herda é a natureza dele, uma natureza que agora tem uma inclinação para o mal, que afeta a nossa vontade, sabe? Herdamos essa tendência. Mas claro, cada um continua sendo responsável pelas suas próprias atitudes. Tá, e no fim das contas, qual é a consequência disso tudo? A Bíblia é bem direta aqui. A justiça de Deus é clara e severa. A primeira parte deste versículo, ela deixa a gente com um peso, uma verdade bem sombria. Cria uma tensão que, precisa de uma solução urgente. Mas calma, a história não acaba aí, no problema e na consequência ruim, de jeito nenhum. Agora a gente chega no ponto de virada. É o momento em que o foco muda completamente, sai da condição humana e vai para a solução que vem de Deus. Aquela justiça divina que a gente viu que exige uma consequência séria pelo pecado, ela continua valendo. Não é como se Deus simplesmente esquecesse ou deixasse para lá, sabe? Mas, e aqui que está o ponto extraordinário, essa mesma justiça encontra a misericórdia divina. E é esse o coração da boa notícia, do Evangelho. É o ponto exato onde aquilo que era merecido bate de frente com o que é oferecido de graça. Justiça e misericórdia, elas se encontram. E a solução é essa aqui. A segunda metade daquele mesmo versículo resolve toda aquela tensão que ficou no ar. A morte é o pagamento, o salário, mas a vida eterna é um presente. Um presente, algo que ninguém merece, mas que é dado através de Cristo Jesus. Ou seja, a justiça foi satisfeita e, ao mesmo tempo, a misericórdia foi liberada. E essa solução incrível tem um nome: redenção. Pense nisso como um pacote completo. É um ato de resgate, de perdão e de justificação, que é uma palavra importante, significa ser declarado justo diante de Deus. E talvez o mais revolucionário de tudo é o começo de uma identidade totalmente nova para quem crê. Beleza. Agora a gente chega no ponto central de toda essa nossa conversa. Se existe essa nova identidade, por que a luta de todo dia continua? Por que ainda existem as falhas? É aqui que a gente precisa fazer uma distinção que é crucial. A diferença entre a nossa posição, que está garantida em Cristo, e a nossa experiência humana que está acontecendo.
Essa pergunta é a que tira o sono de muita gente, né? Causa uma angústia, uma confusão. Poxa, se a minha identidade mudou, por que a minha prática, o meu dia a dia, às vezes não reflete isso? Entender a resposta para isso é a chave para viver uma vida cristã mais leve, mais saudável, sem aquele peso da condenação. Então a distinção é essa, olha só. De um lado, temos a posição em Cristo. Pense nisso como status legal oficial. É imutável. Quem está em Cristo é uma nova criação, é justificado, é perdoado. Ponto final. Isso não muda num dia ruim. Do outro lado, temos a experiência humana. E aí sim entram as lutas, a necessidade de confessar, o processo de santificação, de crescimento. A posição é o destino final garantido. A experiência é a viagem para chegar lá. Certo. E como a gente lida com os tropeços no meio do caminho, na jornada? Este versículo aqui nos dá a ferramenta, o mecanismo, a confissão. E isso é fundamental. Ela não serve para recuperar uma identidade que foi perdida. A identidade está segura. A confissão serve para restaurar a comunhão, a proximidade com Deus que fica abalada com o erro. É a fidelidade de Cristo que garante esse perdão e essa purificação contínuos. E isso tudo nos traz para a nossa parte final. Se a posição está segura, então a vida cristã deixa de ser uma tentativa desesperada de ser bom o suficiente e se torna uma jornada de transformação. É um processo onde a nossa experiência do dia a dia começa pouco a pouco a se parecer mais com aquela nova identidade que já é nossa. E o nome desse processo é santificação. A palavra-chave aqui é essa mesma, processo. Não é um evento, não é uma mágica que acontece e a pessoa vira perfeita do dia para a noite. É um crescimento contínuo, uma caminhada. É onde a nossa parte, o nosso esforço, se junta com o poder do Espírito Santo para fazer com que aquela nova identidade se torne cada vez mais real e visível na vida. E na prática, como é essa jornada? As Escrituras dão um mapa bem claro. Primeiro, se aproximar de Deus. Segundo, confessar sempre que necessário para manter essa comunhão limpa. Terceiro, uma atitude ativa de mortificar, de deixar para trás as práticas do velho homem. E quarto, buscar intencionalmente crescer em santidade. Percebe? É uma jornada que exige ação, mas que é totalmente dependente do poder de Deus. Então, para a gente fechar e amarrar tudo isso, a grande síntese é essa. A identidade em Cristo é um fato. Tá feito, tá seguro, não muda. A experiência diária, por outro lado, é um processo, um amadurecimento. É o caminho para que essa identidade incrível se manifeste cada vez mais. Uma coisa é fixa, é a nossa âncora. A outra está em movimento, em desenvolvimento. E para terminar, fica uma pergunta, uma reflexão mesmo. Se a identidade está segura, cravada na rocha, será que um fracasso, uma queda, deixa de ser uma crise de quem eu sou e se transforma numa oportunidade, uma chance de experimentar a graça de novo e continuar crescendo? E o sucesso na vida espiritual, será que ele tem menos a ver com o nunca errar e mais a ver com continuar caminhando, com perseverar na jornada? Fica aí para a gente pensar.